Olá pessoal, aqui é o Everton da Diabetec e nesse vídeo vou demonstrar como instalar o Android APS na configuração inicial básica. Então aqui eu vou no gerenciador de arquivos, vou abrir a pasta aqui que tem um arquivo do Android APS, vou dar um clique aqui para instalar, vou clicar em instalar, eu vou fazer a instalação do APK, que eu baixei do computador, para cá transferir. Estou demonstrando na versão 2.8.2.1, porque é por causa desse dispositivo aqui, desse celular que é antigo, O Android dele é 8.1, então eu estou com essa versão. Se fosse o Android 9, eu colocaria a versão 3.0 ou superior do Android APS, tá bom? Então só por isso que eu estou demonstrando nessa versão mais antiga. Então vou abrir aqui, terminar de instalar. Aqui eu vou dar o seguinte, vou clicar em eu entendo e concordo com o termo de utilização, clicar em seguinte, vou dar permissão, vou desbloquear a tela, ele fala que precisa ser executado em segundo plano para dar permissão, clique em permitir, vou dar o seguinte, clique em pedir permissão novamente, permissão para utilizar um dispositivo, sim, permitir. A aplicação necessita de permissão de localização, seguinte, vou dar outra permissão para acessar o armazenamento do celular, sim. Aqui ele pede para reiniciar o telefone, não precisa, pode dar ok. Eu vou avançar, seguinte, aqui eu vou colocar uma senha mestre, só de teste. Não vou importar configurações, que eu estou demonstrando do zero. Não, seguinte, aqui o padrão é MGDL, Brasil, seguinte, aqui é a visualização do gráfico, então o mínimo é 70 e o máximo 180, vou clicar em seguinte, aqui eu colocaria um Netscout, então vou dar um exemplo. Colocaria a senha. Para exemplificar, tá? Aí clicaria aqui em ativar NS Cliente. Aqui no status, quando está com os dados verdadeiros, no status aqui ele aparece como RWT. R de rato, W de whisky, T de tesoura. E aí é porque ele autenticou lá e a senha está correta. Vou clicar aqui em seguinte, colocar o nome do paciente, seguinte, aqui eu vou colocar o perfil do paciente, adulto no caso, Você vai selecionar o seu perfil aí, vou clicar em seguinte, aqui é o tipo da insulina, eu estou utilizando Fiasp, então vou marcar a segunda opção. Se você utilizar o Malog ou Novorapid, você marca a primeira opção, eu vou deixar marcada a segunda. Clique em seguinte, aqui é a fonte BG. Para o Android APS funcionar sem internet, a gente marca Xdrip como fonte de dados, tá bom? Então deixa marcado Xdrip, clique em seguinte, aqui é um perfil local, no caso, clique em seguinte, aí aqui a gente vai preencher, colocar os dados da prescrição médica. Então o nome do perfil, vamos supor, semana, o nome desse aqui, poderia ter um perfil para o final de semana e um para semana, então um exemplo, esse fica com o nome semana. Duração da insulina ativa no aplicativo são 5 horas, então eu mantenho do jeito que está. Índice de contagem, então eu posso ter vários índices aqui, posso ir adicionando por faixa de horário, então só para exemplificar, vou colocar assim, tá?
índice de correção, fator de sensibilidade, que é o FSI. A gente colocaria, pode colocar vários também. Então, um exemplo. Aí, basal por hora. O basal começa meia-noite, tá? Também. Então, só para exemplificar. Sempre coloca com ponto o valor. E o alvo. Qual que é o alvo? O meu mínimo é 100 e meu máximo é 115, por exemplo. Vê que ficou escura a tela? É porque eu já terminei de preencher tudo. Aí eu clico em salvar, clico em ativar perfil, dou OK e dou OK novamente. Clico em seguinte, venho aqui na parte de bombas, deixo em bomba virtual, habilito enviar estado para NS, clico em seguinte. O algoritmo aqui eu utilizo o SMB mesmo, que é o mais novo. Clique em seguinte. Aqui no looping vai ser o looping aberto, que é onde ele dá sugestões de alteração de basal, né? Para a gente aceitar ou não manualmente. Clique em seguinte. Aqui na sensibilidade, eu vou utilizar a sensibilidade mais recente também, o algoritmo, que é o ORF1. Aqui eu não mexo no tempo de carboidrato aqui. O tempo de absorção do alimento começa com 6 horas, mas você pode usar com 5 também para testar como fica o controle. Configurações avançadas não tem, clique em seguinte. E aqui a gente manda iniciar o objetivo 1. Notem que ele tem 11 objetivos nessa versão. Na versão 3.0 são só 10 objetivos. Então, a gente vai iniciar o primeiro objetivo. E vai fazer umas verificações. Como ainda não tem a glicemia configurada no XDrip, aí deu esses incompletos aqui. Ó. Quando eu configurar a fonte de dados lá no XDrip, aí ele vai habilitar como terminado essas opções aqui. Tá, essas que estão em laranja aí. Então aqui eu clico em terminar. Terminou a configuração. Vou abrir o Android APS. Aqui ele está aberto. Aqui a gente tem as opções do sistema. Tem um configurador aqui. Aqui no configurador você tem as opções de ajustar alguma coisa que ficou sem ajustar. Aqui a gente está no looping aberto. Então, por exemplo, estou no menu de ações. Aqui essa opção purgar e preencher. Quando você trocar o catéter, você marca aqui. Quando você trocar o cartucho de insulina, você marca aqui. Para preencher o catéter, você coloca a cânula, né? Você coloca uma unidade, dá OK aqui, dá OK de novo. Ele vai registrar no sistema e vai mandar uma unidade para a cânula. Então vai preencher para você, não precisa fazer na bomba essa parte. Tá? Mas a parte de trocar cartucho precisa fazer na bomba. Aí, troca de bateria, você pode registrar aqui o dia e horário, o dia que trocou a pilha da bomba, dia e horário que instalou o sensor, bolsa estendido não tem no Android APS, tá? A gente utiliza outra função que é o eCarbs, mais para frente vocês vão aprender sobre. Aqui é o NS Cliente, que é um módulo que envia os tratamentos para a internet. Só que ele não está rodando certinho, está com erro, porque eu coloquei um Netscout fictício aqui. Se tivesse colocado um Netscout verdadeiro, estaria funcionando isso aqui. Né? Coloquei só para demonstrar. Aqui nesse módulo aqui, nessa aba do XDrip, ficam as glicemias, quando está configuradinho lá. Então, basicamente é isso. A instalação inicial é essa. Tá? Configurar o XDrip para liberar esses incompletos aqui.